Pronto, iniciei aqui a gravação, vamos lá. A nossa aula de hoje, após aqui já a nossa conversa inicial, gostaria de continuar mostrando um pouco aqui as questões da aula passada, não é o que eu deixei para vocês. É interessante que vocês façam as devolutivas, viu, pessoal? Não esqueçam de fazer as devolutivas, elas valerão a nota do trabalho do quarto período, viu? Então, é muito importante que a gente participe, que a gente não deixe de estar colocando essas atividades em dias, né? Às vezes, quando chega no quarto período, tem aquele aluno ou aquela aluna que diz, eu já tenho uma nota suficiente para passar de ano, mas é só isso não justifica, não é? Imagina você tem notas boas, e aí na quarta nota, no quarto período, você vai ter uma nota baixa no seu currículo vai ficar manchado por uma nota, certo? Então, não desanime, continue focado, fazendo as atividades, fazendo as devolutivas, para a gente fechar com chave de ouro, tá bom? E aí eu compartilhar aqui, ó, foi essas 4 questões aqui, ó. Compartilhou aí com vocês? Estão conseguindo visualizar? Sim. Sim? Então, por favor. Sim. Pronto. Ótimo, obrigado. Pronto. Aqui no capítulo 9, Socialismo Real, está da página 162 a 176, certo? Capítulo 9, começa na página 162, fala de socialismo real. E aí, por que socialismo real? Isso, nós vamos falar do período ali que abrange a Guerra Fria, que existe ali uma força muito grande de 2 regimes, não é? Do socialismo da União Soviética e do capitalismo dos Estados Unidos, certo? Então, os Estados Unidos, não é, tem assim, de certa forma, um poder maior que o capitalismo, abrange áreas maiores, né, regiões maiores, mas a União Soviética também vai ter força e vai implantar algumas experiências, alguns regimes em alguns locais do mundo, certo? E aí vai ser apresentado nesse capítulo. Quais experiências que tiveram? Aí vão falar da China, do Vietnã, de Cuba, certo? Cuba aqui na América, você já deve ter ouvido falar Cuba, e do Chile, certo? Aí está aqui a orientação de estudo e atividade. Primeira questão, pesquise e descreva a característica do socialismo chinês. Qual é as principais características, gente, do socialismo chinês? O que vocês pesquisaram e descobriram sobre a China aqui? Bem no início, já fala sobre a China, não é? Na abertura do capítulo, a introdução do capítulo é sobre a China. Por favor. Durante o regime, lá o início do regime socialista na China, houve a reforma agrária. Ótimo. O incentivo à produção agrícola também foi bastante presente. Perfeito. O regime ali, ele é implantado, né, por uma figura histórica chamada Mao Tse Tung. Mao Tse Tung, não é, que leva a China a esse processo, não é, de a Revolução Chinesa, que leva a China a esse processo, não é? E aí a China hoje é capitalista ou é socialista? Perdão. É um regime meio híbrido entre os dois. É um regime híbrido, tá? Está entre os dois, você acha isso, Lohane? Sim. Pronto. É bastante pertinente a sua colocação. Né? Se vocês, na leitura inicial do capítulo, vocês vão ler que lá falar da China, não é a maior potência econômica do mundo hoje, está ultrapassando os Estados Unidos economicamente, produzindo, não é muito e está, não exportando para o mundo todo, essa que é a grande verdade, a economia chinesa. E aí vão se chamar, hoje, os historiadores, né, dizem que a China vai ser chamada de socialismo de mercado. É um socialismo totalmente aberto ao capitalismo, de mercado. Ele chama de socialismo de mercado, de produção.
Houve diversas reformas lá na Revolução Chinesa que levaram a China hoje a ser o maior produtor, a maior potência econômica do mundo. E aí vai ser chamado de socialismo de mercado. Colocou aqui outra questão, não é? Então, a principal característica desse mercado, né? A lei da oferta e da procura, a China oferta, eles produz e aí eles abrem para o comércio, né? A procura, então é socialismo de mercado. Aqui na segunda questão, faça um breve resumo sobre a guerra do Vietnã, aí eu vou trazer um material aqui, um slide sobre especificamente a guerra do Vietnã, viu, mais detalhada, a Revolução Cubana, e teve mais uma atividade aqui também na página 175, os itens A, B, C e D sobre a Revolução Cubana. Mas aí eu vou querer mostrar de forma mais detalhada agora, gente, o caso do Vietnã, viu? Que é um caso bastante atípico e de umas guerras assim que quando a gente estuda, a gente vai ficar assim, não é, se perguntando o porquê daquilo. É de umas coisas assim que quando a gente estuda, a gente se sente assim envergonhado. Como é que o ser humano tem que ter capacidade de fazer isso, certo? No caso dos Estados Unidos, com o Vietnã, uma das guerras mais vergonhosas que ocorreu na história até hoje, não é? Pelos crimes cometidos contra o povo do Vietnã pelos Estados Unidos, certo? Então, gostaria de me apegar aqui ao capítulo, não é? Se a gente for detalhar tudo, China, Cuba, Vietnã e Chile, a gente vai passar 2 horas aqui. Então, vou pegar só Vietnã e vou sugerir, não é? Vou sugerir aqui aos demais que vocês façam um estudo em casa, tá bom? Pode ser assim, combinado? Sim, pode sim. Pois vamos lá. Gilson, você acha esse assunto da guerra do Vietnã bem recorrente nos vestibulares? Sim, é um assunto muito pertinente e é preciso que sempre se contextualize, não é? Você passa a contextualizar, ele pode estar, não pode vir diretamente só o Vietnã, mas contextualizando com a Guerra Fria, não é? Com essa momento ali, com essas disputas ideológicas que ocorreram nesse período, que foi um período longo, não é? Ali praticamente meio século, 1945 até 1991 houve esses diversos conflitos. Então, é pertinente, né, a gente conhecer se cair algo relacionado, não é, esse período de Guerra Fria, você precisa compreender todos esses processos históricos ocorridos nesse período, e um desses processos é a Guerra do Vietnã. Então, vamos apresentar aqui para vocês, tela inteira, compartilhar, Guerra do Vietnã. Apareceu aí o slide? Guerra. Sim. Pronto, vamos lá. É preciso a gente compreenda logo, não é, onde é que está localizado o Vietnã. Vocês já ouviram falar desse país, esse local no mundo, Vietnã? Alguém já ouviu falar? Sabe dizer onde é que está localizado? Localização. Eu imagino que seja ali pelo continente asiático, mais ou menos. Perfeito. É na Ásia, está localizado no continente asiático. Exatamente, viu, Lohane? Na Ásia. E aí a Ásia, historicamente, ela foi vítima de quê? Do processo, assim como a América, a Ásia, né, foi vítima do quê? Do processo de colonização. Toda a África, ou a África, a Ásia e a América foram colonizados por quem? Pelos europeus. Aí vamos aqui. Contexto histórico. O Vietnã havia sido colônia francesa e no final da Guerra da Indochina, 46 a 54, foi dividido em 2 países. Certo? Em 54, após a Guerra da Indochina, foi dividido em 2 países. Vietnã do Norte, socialista, Vietnã do Sul, capitalista. Assim como foi dividido a Alemanha na Guerra Fria, né? A Alemanha foi dividida em 2, a Alemanha, né, socialista, a Alemanha capitalista, a Alemanha ocidental, a Alemanha oriental, o Muro de Berlim que dividiu, a Coreia, não é, que foi dividida em 2, Coreia do Norte, Coreia do Sul, ainda hoje é assim,
E aqui também, no Vietnã, o Vietnã foi dividido em dois: socialista e capitalista, norte e sul. Vamos adiante. Duração da guerra. Opa, deixa eu voltar aqui. A Guerra do Vietnã foi o mais longo conflito militar que ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial. Essa guerra estendeu entre os anos de 1955 e 30 de abril de 1975, de 55 a 75. A guerra durou quase 20 anos. Por que que ocorreu a guerra? Qual é o contexto aí? É o contexto ideológico, não é, de capitalismo e de socialismo, de Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. O capitalista aqui, voltando, o Vietnã do Sul capitalista, financiado por quem? Pelos Estados Unidos. O Vietnã do Norte socialista, financiado por quem? Pela União Soviética. Localização geográfica, aqui que eu falei para vocês, tem lá no livro e está aqui também no slide. As batalhas ocorreram no território do Vietnã. Aqui, ó. Veja aqui, vamos localizar aqui localizar aqui o Vietnã. Veja aqui na parte superior, Vietnã do Norte. E aqui mais abaixo, na parte inferior do mapa, Vietnã do Sul. Certo? São dois Vietnã. Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. As batalhas ocorreram no território do Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, Laos e Camboja. Vamos seguindo, adiante. Motivo da guerra. Por que da guerra do Vietnã? Foi um dos períodos das guerras mais longas da Guerra Fria, após a Segunda Guerra Mundial. A relação entre os dois Vietnãs, em função das divergências políticas e ideológicas, era tensa no final da década de 1950. Em 1959, os Vietcongs, os guerrilheiros comunistas, com o apoio de Ho Chi Minh e dos soviéticos, atacaram uma base norte-americana do Vietnã do Sul. Esse fato deu início à guerra. Certo? E aí tem início a guerra. Países envolvidos. A guerra colocou em confronto, de um lado, a República do Vietnã, Vietnã do Sul, e os Estados Unidos, com participação efetiva, porém secundária da Coreia do Sul, da Austrália e da Nova Zelândia, que são os países capitalistas, certo? E de outro, Vietnã do Norte, a FNL, Frente Nacional da Libertação, e do Exército Vietcong. A China, socialista, vai apoiar o Vietnã socialista, a Coreia do Norte, e principalmente a União Soviética. Prestaram apoio logístico ao Vietnã do Norte, mas não se envolveram efetivamente no conflito. Acho que tem alguém aqui tentando entrar. A Maria de Fátima da Souza Luiz. Seja bem-vinda, Fátima. Certo? Então, de um lado aqui tá os países socialistas e outros países capitalistas, né, apoiando aqui o conflito da guerra do Vietnã. Vamos seguindo. Um problemazinho aqui. Aqui são imagens da guerra. E aí os Estados Unidos financiam, não é, toda aqui a guerra do Vietnã, o Vietnã do Sul, os aviões bombardeando a parte do norte, ó. Vejam na imagem. Não está dando para colocar a tela cheia, mas está dando para ver, gente? Pronto, voltou aqui tela cheia. Deixa eu ir lá para a gente, onde a gente parou aqui, os ataques, ó. Helicópteros do exército americano atirando contra soldados do Vietcong. Ó, os Estados Unidos vai enviar, não é,
o exército, o avião. Vamos ver mais para frente aqui outras coisas, vocês vão ficar assim, não é? Chocados. Consequências sociais. A Guerra do Vietnã foi responsável pela morte de 2 milhões de vietnamitas, 2 milhões de pessoas mortas, 3 milhões de feridos e inválidos, e centenas de milhares de crianças órfãs, além dos 12 milhões de refugiados. O Agente Laranja, lançado pelos Estados Unidos de 1962 a 1971, foi usado para desalojar os guerrilheiros das matas, destruiu terras e florestas que não serviram mais para o cultivo da lavoura. Rios e lagos foram envenenados, matando milhares de pessoas. Se vocês lerem no livro e pesquisarem, os Estados Unidos vai atacar cruelmente a parte norte, que é socialista. Os aviões... Esse agente laranja foi uma das armas químicas, isso, né? E aí o que choca, né, foi o uso de arma química contra civis, né? Os soldados vietnamitas, né, chamados Vietcongs, não é, atacavam a tática de ficar nas florestas e atacavam de surpresa. E aí os Estados Unidos, não é, para atacar esses soldados que estavam nas florestas, para usar esse agente laranja, certo? Nas florestas, não é, sobrevoar de helicópteros, aviões e jogar o agente laranja, que é uma arma química, que tanto mata os seres humanos quanto destrói a floresta. Ainda hoje, no Vietnã, os rios, os lagos, certo? O próprio solo é impróprio, né, para o plantio, as águas, os rios, os lagos ainda hoje estão contaminados em virtude dessas armas químicas, esse agente laranja usado pelos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, certo? Inclusive era proibido, né, o uso de armas químicas dessa natureza, mas vai ser usado pelos Estados Unidos, o agente laranja. E aqui as imagens, não é? As imagens. Essa outra imagem, o helicóptero pulverizando a vegetação com o agente laranja, ó, pulverizando. E aí tanto destrói a floresta quanto matava as pessoas, e ainda hoje essas áreas estão contaminadas. Hoje em dia, milhões de vietnamitas ainda sofrem graves consequências deixadas pelo agente laranja. O que é que o agente laranja ainda causa hoje? Abortos, casos de câncer, deformação no corpo e por artefatos explosivos que ainda não explodiram. A guerra terminou, mas continua matando por causa das mutações genéticas de pessoas que foram contaminadas durante a guerra, por 72 milhões de litros de produtos químicos. 72 milhões de litros de produtos químicos. Efeitos causados pelo agente laranja. Esse aqui é o quê? Má formação. Vejam, é muito parecido com o que ocorre no Japão, após as bombas atômicas. Ainda hoje as pessoas nascem, não é, com problemas de saúde, não é, com má formação, com câncer, com doenças congênitas, enfim. Vejam as imagens, ó, das consequências ainda hoje causadas pelo agente laranja usado pelos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Estão observando as imagens? Olha a vegetação, como ficou. E como está ainda hoje, não é? Porque esse solo ainda tem produtos químicos que causam doenças na população. Consequências econômicas. A guerra arrasou campos agrícolas, destruiu casas e vilas, provocou prejuízos econômicos gravíssimos no Vietnã, com um custo de 200 bilhões de dólares. Um país muito pobre tornou-se um país o quê? Já era pobre. E com essas consequências aí, com tudo isso, tornou um país miserável. Olha as imagens da destruição. Se alguém quiser falar, perguntar, para ficar à vontade, gente. Consequências políticas. Vietnã do Norte ficou governado pelo Ho Chi Minh e o Vietnã do Sul governado por Nguyen Dinh Diem. Participação da ONU. O Conselho de Segurança da ONU nem sempre cumpriu seu objetivo, que é levar a paz, não é? Após a Segunda Guerra Mundial, a ONU é criada com o objetivo de levar a paz, não é, ao mundo.
e fazer com que não tivesse mais conflitos, guerras. Em 1963, por exemplo, a ONU não conseguiu evitar que os Estados Unidos intervissem na Guerra do Vietnã. A ONU não vai cumprir seu papel, né, que é de intervir nesses conflitos. Um bombardeio norte-americano bombardeando a cidade do Vietnã do Norte em dezembro de 1972, olha aí, bombardeio. Fim da guerra. E aí, quem é que vai ser vitorioso? Preste atenção para essa parte, que é importante. Como não estava conseguindo nenhum sucesso na guerra, tendo várias derrotas consecutivas e também não contando com o apoio da população, em 1975, o governo dos Estados Unidos da América aceita o Acordo de Paris, retirando todas as suas tropas do Vietnã. O Vietnã do Norte se declarava vitorioso a partir daquele momento. Em 2 de julho de 1976, o Vietnã foi reunificado sob o regime comunista aliado à União Soviética. Então, o que acontece aqui no final, né? O fim da guerra. Depois de muitos anos de guerra e guerra, não é? A guerra estava se estendendo muito. O mundo todo vai ficar assim estarrecido com o que os Estados Unidos faziam lá no Vietnã, tudo isso. Já tinha imagem, já tinha jornal, já tinha televisão, as pessoas ficavam sabendo, não é, desses acontecimentos, as imagens chocavam o mundo, vai haver uma grande comoção social no mundo todo, inclusive nos Estados Unidos, não é, para que o governo retire as suas tropas, e aí em 1975 os Estados Unidos não decide retirar as tropas. É a única guerra que até hoje os Estados Unidos não saiu vitorioso, mas também não foi derrotado, certo? Na verdade, eles retiraram as tropas. E aí, em 1976, o Vietnã é unificado em um único, que era Norte e Sul antes, agora é um único Vietnã sob o domínio. Conclusão, para a gente encerrar. Nós entendemos que a Guerra do Vietnã ocorreu por causa das divergências políticas e ideológicas. A mesma durou quase 20 anos. Nesse período, o Vietnã foi dividido em dois, socialista e capitalista. A guerra provocou várias consequências sociais, políticas e econômicas. Quando os Estados Unidos aceitou o Acordo de Paris, o Vietnã do Norte se declarou vitorioso e foi reunificado sob o regime comunista e formou a República Socialista do Vietnã. Entender? Alguma pergunta, dúvidas? Não, Gilson, nenhuma. Pronto. Ótimo. Então, era isso, pessoal, que eu queria deixar para vocês, não é que nós detalhamos aqui a questão do Vietnã, experiência socialista do século XX, contexto da Guerra Fria, e aí eu quero agora que vocês, não é orientação, que vocês leiam um pouco sobre Cuba, Revolução Cubana, experiência socialista de Cuba, do Fidel Castro, Che Guevara, Ernesto Che Guevara, que vão, né, fazer uma revolução, tomar o poder dos espanhóis. Cuba, da América, era uma ilha não governada pelos espanhóis. O Fidel Castro e o Ernesto Che Guevara vão fazer uma revolução e que tomam o poder, certo? Uma revolução armada. Cuba, ainda hoje a gente ouve falar muito de Cuba, não é? Tem suas particularidades. Por exemplo, a gente vê falar muito claro por exemplo, no programa dos médicos, não é, cubanos que vêm para o Brasil, uma pequena ilha que tem esse regime socialista que não é, exporta médicos para o mundo todo. O que tem por lá de curioso? Que regime é esse? Certo? Então fica a curiosidade para a gente fazer a leitura sobre Cuba e as atividades, tá bom? Cuba teve uma pequena experiência no Chile. A do Chile não foi uma revolta armada, foi popular, democrática. O povo lá elegeu Salvador Allende, um socialista que vai plantar o regime, fazer reforma agrária e tudo. E aí dura pouco tempo, não é? Com essas ideias, é lógico, porque os militares lá vão tomar o poder, dar um golpe militar, liderados por um ditador chamado Pinochet, certo? Mas fica aí a leitura e a atividade. É a atividade, pessoal, a atividade do final do capítulo, na página 177 e 178. Eu vou colocar aqui
Organizar direitinho e enviar a atividade. A terceira do período. Combinado assim? Pronto, pessoal. Então, era isso para hoje. A gente não vai se estender muito, não é? Porque só às vezes não tem a paciência, né? Já vi, inclusive, já sei algumas pessoas. Mas fica o convite, né? Para as nossas próximas aulas, pessoal que vai ver agora a gravação depois, não deixe de participar no dia da aula, pessoal. Não vamos desistir. Nós estamos aí prestes a chegar ao Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, em janeiro, certo? Quem parou pelo caminho ficou para trás. Todo mundo está vivendo esse período, né, difícil de pandemia. Não é só você, não é só na nossa escola, não é só no Ceará, não é só no Brasil, é no mundo todo. E aí, nós temos que enfrentar da melhor forma possível. O que nós estamos podendo fazer hoje? Essas aulas dessa forma. Então, nós devemos seguir. E aí, o mundo é uma corrida, não é? Lá fora, o mercado, as oportunidades, o ensino superior. Aqueles alunos que não estão estudando, que ficaram, que desistiram, ficaram para trás. E você que está estudando, que está seguindo, você está, não é, se preparando, tenha certeza que você vai colher os frutos. Pode ter certeza disso. Tá bom? Então, vamos estudar, estou disponível para qualquer dúvida, viu, pessoal? Qualquer dúvida sobre questão de vestibular, sobre os assuntos aqui, né, relacionados à nossa área de humanas, pode ficar à vontade para tirar as dúvidas, ok? Então, era isso. Um grande abraço a todos. Façam as atividades, as leituras, sigam as orientações. E até a próxima. Tchau, tchau, gente. Um abraço.